Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estou um pouco nervosa, perdoe por isso, talvez eu fale um pouco rápido, mas eu vou tentar, eu sei que o Senhor vai usar. Eu tô tipo assim, nervosa, mas eu sei que o que eu falar, o Senhor vai me usar aqui, em nome de Jesus. Eu estava pensando em um tema de direção ao Senhor, de falar, e eu não estava sabendo direito, assim, não sabia se falar sobre salvação, sabe? Mas o Senhor colocou muito no meu coração um tema que eu acho que é fácil tanto para eu conseguir explicar, tanto para que vocês entendam. Esse tema eu dá o nome do tema de despertando a mudança no meio cristão. É um tema que fala sobre o comodismo, né, das pessoas. Que Aleluia. A gente meio que se acomoda, se acostuma com o dia a dia, sabe? E acaba que não sai daquela mesma coisa. Deus quer algo novo pra gente, sabe? Deus quer que a gente viva uma coisa nova e a gente às vezes está naquela mesma coisa, só no pecado de estimação, não sai, sabe? A gente dentro da igreja aqui não tem mudança. Lá no Tiago, capítulo 1, do versículo 23 ao 25, Tiago fala que não adianta que a gente ouça a palavra de Deus e não pratique. E isso ele fala, a comparação dele é a mesma coisa, a gente se olhar no espelho e sair e esquecer da própria face. Ou seja, a gente se auto-engana, e é verdade. Às vezes a gente está tão aqui acostumado a ouvir a palavra, a ouvir, a repetir, a pregar, mas esquece de praticar, sabe? E a gente, como cristão, temos que ter um exemplo. Porque a gente, às vezes, através da nossa vida, as pessoas vão aprender assim, sabe? Tem pessoas que não vão chegar lá em uma Bíblia física, mas vão ver a sua vida. E como é que você se diz cristão? Mas aí você tem uma vida totalmente conturbada, uma vida não tem nenhum tipo de exemplo, sabe? Isso é envergonha de Cristo. E a gente está aqui hoje, na igreja, estamos lá fora, em qualquer lugar, mas para representar o reino de Cristo, sabe? Aleluia. Para mostrar Jesus através de nossas vidas. Eu vejo assim que as pessoas não precisam mais de arrependimento, sabe? Às vezes a pessoa se acha que está, às vezes, na igreja, 12, 20 anos, e acha que é super crente, sabe? Mas não é assim que funciona. Nós estamos aqui, gente, é para representar, sabe? Tem pessoas que não sabem ser repreendidos, às vezes está no erro, mas quando alguém repreende, acha um absurdo. E outros já querem repreender demais, às vezes não tem educação, às vezes afasta as pessoas de Cristo. Mas não é assim que funciona, sabe? E quando a gente, o Evangelho, ele nos chama para transformação. Porque não adianta você estar aqui na igreja e ter mudado. Como é que você se diz uma pessoa que antes era de um jeito no mundo, mas quando chegou na igreja, passou tanto tempo e não mudou nada, não houve conversão, sabe? Sabe que o primeiro milagre de Jesus, lá na Bíblia, ele conta que ele transforma a água em vinho. Aí é uma conversão verdadeira, porque quando a conversão verdadeira é quando muda o que era antes e tal, porque depois a água e o vinho são totalmente diferentes. Então não adianta a gente dizer que é crente, convertido, mas não muda, sabe? Porque a gente precisa de transformação, porque aquela pessoa que matava, deixa de matar, que adulterava, deixa de adulterar, quem mentia, deixa de mentir. Não adianta a gente ficar aqui na igreja mentindo, gente. Eu vejo pessoas normalizando a mentira, infelizmente a mentira, sabe? Aquelas pessoas que acham que existe mentira do bem, sabe? Não existe uma mentira, não vai existir uma exceção para você. Sabe, pessoas que às vezes se aproveitam, eu vejo situações assim, infelizmente, de pessoas que vão receber benefícios e mentem dizendo que são separados, que moram em tal lugar, mas é tudo mentira, como é que cristão? Se diz cristão, mas vive desse jeito. Que exemplo ele dá, sabe? Meu Deus! Toda a mentira é de Satanás, não existe uma mentira, uma boa mentira, porque eu estou precisando, não, sabe? Toda é de Satanás, porque Satanás
É verdade. Eu fiz isso. Sabe? E as pessoas estão normalizando isso, porque eu preciso e tal. As pessoas esqueceram de entregar as coisas na mão de Deus, sabe? As pessoas não querem mais falar assim, eu quero tudo por tramóia, querem as coisas mais rápidas, sabe? Ultrapassam, gente. A gente tem que orar ao Senhor, Deus, eu preciso disso. Eu preciso disso, o Senhor sabe mais do que você precisa, sabe? E Ele vai sempre prover o que você precisar. Ele não vai deixar ninguém passar fome. Então não vá atrás de coisas erradas. Sabe, a gente está aqui para representar. Porque, por exemplo, Jesus ele fala que nós somos o sal da terra. E quando a gente percebe que quando a gente come uma comida sem sal, esse gosto, quando nós colocamos sal, a gente sente a diferença na hora. E qualquer lugar escuro também, a mínima luz que tiver faz a diferença. Não existe a gente chegar num lugar e não mudar o ambiente, sabe? A gente tem que estar sendo a diferença onde a gente está. Por exemplo, eu terminei essa situação. Por exemplo, quando a gente come algo salgado, a gente fica com sede. E Jesus fala que ele é a água da vida. Aí eu fico pensando, às vezes, nossa vida serve como nós somos o sal da terra, às vezes as pessoas sentem sede de Jesus através da nossa vida, sabe? Pelo nosso testemunho. Aleluia! Tem pessoas que dizem assim, eu sei crente, mas ser igual fulano de tal. Sabe, gente, um testemunho horrível. Não existe isso. A gente está indo para dizer a verdade, sabe? Porque muitas vezes somos omissos. A gente tem medo de falar a realidade para as pessoas. Tem medo de falar isso aqui é errado, isso aqui é errado. Mas não, você como cristão tem o dever de falar isso aqui não diz isso outro dever. Isso aqui é errado, sabe? Independente se a pessoa não gostar, mas a gente tem que falar, é claro, com mansidão, mas é necessário. Sabe, hoje em dia as pessoas só querem viver do mesmo que é viver, não querem mais renunciar a si mesmo. Sabe, Jesus ele fala para que a gente renuncie a si mesmo. As pessoas não querem renunciar. Sabe, eu não sei que cada um vai renunciar, mas é necessário a renúncia. Aleluia! Sabe, se não quer que a gente viva, sabe, na sociedade, se é uma pessoa problemática, na família também. Tem pessoas que na família é problemática, na sociedade é problemática, nas amizades é sempre assim. E Deus não quer que a gente viva assim, sabe? Deus quer que a gente tenha vida e vida com abundância. E eu vejo que, por exemplo, Deus quer que a gente tenha vida e vida com abundância. Por exemplo, tem pessoas que não querem mudar de vida, mas não querem renunciar nada, sabe? Como lá em Lucas 18, aquele jovem que, quando Jesus ele fala, ele pergunta a Jesus como é que é o reino dos céus, e Jesus fala assim, segue os mandamentos, e aí ele fala assim, tudo isso que eu feito. Aí ele fala, então veja tudo que tu tens e dá as costas. Sabe que naquela hora ele ficou triste, sabe por quê? Porque o coração dele estava nas coisas. Meu Deus! O coração dele não estava em Cristo, o coração dele não estava no reino dos céus. Ou seja, ele queria entrar no reino dos céus, mas não queria renunciar a si mesmo. Ou seja, ele perdeu a salvação por causa disso. E às vezes a gente está naquela coisa de não querer renunciar, sabe? Deus falando, sai disso, para com isso. Sabe? E Deus quer que a gente viva o novo. Deus quer Aleluia! para a gente viver o novo, a gente tem que abandonar o velho. Glória! E a gente quer viver naquela mesma coisa. E Deus quer que a gente tenha uma vida, gente. Deus quer prosperidade nas nossas vidas, mas a gente só quer fazer as coisas erradas, mais fáceis. Mas Deus, Ele tem falado com a gente sobre isso, só que a gente tem que tapa os nossos olhos. E outra coisa é que a gente sempre quer se manter o super crente, né? Aquela pessoa que gosta muito de julgar os outros. Mas Jesus também lá em Mateus 7, ele diz o quê? Que antes de dar o cesto do olho do irmão, que a gente já está com o nosso olho. Sempre assim mesmo, sabe? Peça a Deus, peça a Deus para mostrar que precisa ser transformado, sabe? É necessário transformação. Não adianta a gente não adianta a gente ter limpado o celular da casa do Senhor, olhando esse convertido, mas não mudar as situações, porque a gente pensa às vezes que conversão é só para a igreja, mas não, gente. É arrependimento verdadeiro. Aleluia! Eu estava vendo um pregador falar interessante, que ele falando sobre a diferença do arrependimento, sabe? Que o arrependimento não é o medo de perder as coisas, não é aquela coisa, não, é você saber que você feriu a Deus, sabe? Ele deu um exemplo de uma família. Imagina uma família, e aí do lado tem um ladrão nessa casa. E aí o homem, sei lá, o pai, vai no quarto, pega uma arma e atira naquele ladrão, morreu. Tudo certo, aí ele vai ficar desesperado. Ligando para o advogado dele, o que eu faço?
Aí o advogado fala assim, olha se ele tá com a arma. Aí ele fala, não tá com a arma. O que é que eu faço? Sabe aquele desespero? Isso não é arrependimento, isso é desespero, porque ele perdeu uma coisa de ser preso. Mas o verdadeiro arrependimento, no caso, seria uma família. Imagina agora uma família, outra situação. E aí tem uma pessoa limpando uma arma, limpando lá, só que ele não sabe direito sem que ele dispara. E aí atinge, por exemplo, a filha dele. Na hora, ele vai ligar para o advogado dele e vai sentar e chorar, sentindo a decepção de ter ferido alguém da família dele. A pessoa que talvez ele amava tanto ali, sabe? Isso é realmente o verdadeiro arrependimento. A gente tem que saber que a gente peca, eu não vou pecar, gente, mas, sabe, existe arrependimento verdadeiro. Hoje em dia as pessoas estão normalizando pecado mesmo, estão normalizando o pecado de estimação. As pessoas estão achando normal isso, sabe, a iniquidade, as pessoas pecam, é normal errar, mas quando você correciona o seu pecado, já passou por isso, não tem como, isso é errado. Sabe aquele pecado de estimação? Às vezes você pensa assim, eu não faço isso, não mato, não roubo. Sabe, mas às vezes você está roubando ali inconscientemente, sabe? Deus falando com você, talvez você saiba que a pessoa com a peneira, mas Deus está falando. Por exemplo, pessoas que roubam, por exemplo, gato de luz, gato de diabo, roubo. Essas coisas são roubos que as pessoas normalizam, pirataria é roubo. E as pessoas normalizando, sabe? Achando normal. Mas o Senhor tem falado que aquilo é errado, as pessoas fugindo, sabe? No meio cristão. E Deus quer a transformação verdadeira, sabe? Filhos verdadeiros. Porque naquele dia lá, quando Jesus perguntar, as pessoas falam, Jesus, então, mas você é demônio, que tal coisa, e Jesus fala assim, aparta de mim que eu não te conheço. Sabe? As pessoas estão vivendo nessa realidade. As pessoas não, sabe, estão dormindo, sabe, igual aquelas 10 vítimas que não estão preparadas, estão dormindo e não estão vigiando, essa é a realidade, sabe? E eu acho que, por exemplo, quando a gente está no meio cristão, a gente tem que dar um exemplo. Porque senão as pessoas só se afastam. Estava vendo uma história de uma menina que estava contando que tinha uma amiga que era cristã. Só que ela contou a história, ela era ateia, na verdade. E a amiga dela era cristã e ela disse que olhava a vida daquela amiga, ela via que um exemplo, sabe? A amiga dela nunca chegou para pregar assim diretamente, mas ela via a vida daquela amiga, sabe? Tudo que ela vivia, a vida dela realmente, tudo que as experiências, e ela disse que através da vida daquela amiga, ela começou a acreditar em Jesus, a buscar, sabe? Hoje ela é cristã. Glória a Deus. A ficar conversando, será que você está afastando as pessoas de Jesus ou você? Sabe? E às vezes a gente está nesse contexto que a gente afastar, sempre achar a religiosidade, a frieza, sabe, a superficialidade, porque você tem que escolher, sabe, um lado, não existe ficar em cima do mundo. Ou você é crente ou você não é. Tem que escolher o seu lado, sabe, escolha o seu lado, porque não existe meio termo. E Deus fala que os mortos, ele vai vomitar na boca dele. Sabe, é melhor ser filho do que louco, porque tem pessoas que estão aqui na igreja do Senhor, e não mudam, querem ficar naquela coisa assim, vamos para o mundo também, mas não querem, sabe, não quer sair totalmente da presença, mas também não quer sair do mundo, não existe isso, sabe? Jesus é a nossa prioridade, independente de tudo, sabe? Aleluia. E aí, outra coisa é que a gente, nesse mesmo contexto, é sobre, lá em Romanos, se não me engano, Romanos 12, eu não lembro, mas fala sobre porque a gente não se amolde no padrão desse mundo, mas renovar nossa mente, sabe? A nossa mente precisa ser renovada, sabe? Pede a Deus esses problemas psicológicos, traumas nos travam. É real, mas sabe, pede a Deus, pede transformação, pede amigos que ajudem, sabe? Conversa com alguém, com o irmão. É necessário a transformação verdadeira, gente. Não é brincadeira, não, é real. Jesus está voltando, ele está às portas. Aleluia! E que a gente possa refletir sobre isso. Glória a Deus. Nossa vida todo Aleluia. eu agradeço muito, Jesus, eu estou muito nervosa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esta palavra foi testificação do Espírito Santo de tudo que nós temos ouvido aqui aos domingos, né? O pastor tem dado um ensino sobre a conduta, né, do cristão verdadeiro. Então, tudo que Clara falou aqui é o que nós temos aprendido. E o que me chamou a atenção foi quando ela fala assim, que